Tá, ou boa noite, pessoal. Quem diria que eu estaria aqui, mas tudo pode acontecer na vida de todos. Eu dando uma olhada aqui, tem vários que eu conheço, a gente já se conhece há anos, e outros que a gente vai, então, se conhecendo. Eu vou confessar a minha dificuldade agora, já de entrada. Eu pensei, como é que eu vou falar de Santa Teresinha, contexto histórico, e 45 minutos apenas. Bom, mas a gente vai dar um jeito. Então, eu vou caminhar até onde for possível, né? Tem alguma parte que eu vou apressar um pouco mais, e depois, noutras, eu às vezes tenho que dar algum exemplo, né? Você já me conhece, então, e depois nós temos aquele tempo das perguntas, de tudo aquilo, né? Então, vamos começar dizendo assim, Santa Teresinha, uma cronologia muito breve, bem breve, do início da vida até a morte. E depois nós entramos em outros campos que são necessários, por exemplo, o século XIX na França, né? Então, Santa Teresinha nasce em Alençon, na Normandia, na França. Em 1858, seus pais se casam. O seu pai, Louis Martin, e sua mãe, Zélia Guerrin. O seu pai é um relojoeiro, tem como profissão relojoeiro. A mãe é uma rendeira do famoso ponto d'Alençon, que é uma renda especial, fina, né? Uma coisa muito... Né? Com o crescimento do ateliê, que é quase uma empresa familiar, assim, com outras empregadas, enfim, funcionárias, o pai de Santa Teresinha deixa a sua oficina de relógios para auxiliar a esposa na gerência desse negócio, né, que vai muito bem, né? Em 1873, esse ano eu vou repetir muitas vezes, 1873, no dia 2 de janeiro, nasce Maria Francisca Teresa, que é a caçula dos 9 filhos, dos quais, desses 9 filhos desse casal, sobrevivem 5 meninas. Os 2 meninos não sobrevivem, outras 2 meninas também faleceram pequenas. Então, 4 falecidos e 5 vivas. Em 1877, quando Santa Teresinha tem 4 anos e 8 meses, né, mais ou menos 5 anos, a mãe dela morre de câncer no seio, né? Naquele tempo não tinha cura. Essa é a primeira parte em Alençon. Como o pai ficou sozinho com as meninas, naquela mentalidade de então, aquilo tudo, achava assim que não podia ficar sem uma presença feminina, sem um apoio familiar melhor, eles se mudam para Lisieux, que vai acabar ficando famoso no mundo todo, né? Embora Santa Teresinha não tenha nascido aí, mas vai morrer aí. Eles se mudam para Lisieux, onde vive o tio de Santa Teresinha, o tio materno Isidoro, um farmacêutico, que é irmão da mãe dela, e a tia, que vai ajudar a atender a sobrinha, ser uma presença feminina adulta ali, né? Eles vão viver numa casa chamada Les Buissonnets, é uma espécie de um palacete, né? Eles são uma família burguesa, acomodada, a gente diz assim, financeiramente, e eles vão viver nesse palacete, que não é tão claro, tão assim, arejado como era em Alençon. Aí tem árvores, tem um pequeno parque, coisas, mas é um lugar agradável, né? Quem já visitou por lá ou já viu em algum livro vai ver que é uma casa assim muito... hoje em dia é uma espécie de um museu, que ao mesmo tempo é um santuário, né? Alençon, onde nasceu Santa Teresinha, é um santuário. E Lisieux, o Buissonnet, acaba sendo também algo assim, né? Mas eu acho que está mais para um museu do que para outra coisa, nesse caso. Então, esse ano é 1877, é o mesmo ano da morte da mãe. Elas se trasladam a Lisieux, o pai com as filhas. Em 1884, no dia 8 de maio, Santa Teresinha faz a primeira comunhão aos 11 anos de idade. Mais adiante eu vou fazer um pequeno comentário sobre isso, porque ela faz a primeira comunhão aos 11 anos, né?
Era um costume da França, né? Originário do jansenismo. Né? Em 1886, no dia 25 de dezembro, a famosa noite do Natal, é a chamada conversão de Santa Teresinha, né? Onde ela sai daquela infância chorosa, daquela hipersensibilidade, e vai ficando mais amadurecida, segundo ela mesma diz, ela chama isso de conversão da noite de Natal. Em 1887, então um ano depois, no dia 29 de maio, a gente sabe o dia exato, a Teresinha pede permissão ao seu pai para entrar no Carmelo. Estamos em maio de 1887. Em 4 de novembro desse mesmo ano, ela viaja a Roma com o pai e as irmãs para uma audiência com Leão XIII, que celebrava o seu jubileu sacerdotal. Então, a França, devotíssima do Papa, muitos peregrinos foram a Roma, muitas caravanas de peregrinos vão a Roma homenagear o Papa, que é Leão XIII. Né? Isso já, na vida de Santa Teresinha, estão apenas 2 papas. Pio IX, né, que quando ela nasceu, ele era o Papa, e quando ela tinha mais ou menos 5 anos de idade, morre Pio IX e entra Leão XIII. Ela morre e Leão XIII sobrevive a ela, que Leão XIII vai até 1903 e ela morre em 97. Né? Agora no Carmelo de Lisieux, eu disse para vocês que era saltando, assim, apenas das datas. Né? Em 1888, no dia 9 de abril, Teresinha entra no Carmelo. Esse ano, 1888, para nós aqui no Brasil, é uma data fácil de guardar, que é a abolição da escravatura. Né? Em 1890, no dia 8 de setembro, ela faz a profissão religiosa, que naquele tempo era uma única profissão. Não é como hoje, que há votos temporários, depois caminham uns anos com votos temporários, depois vem a profissão chamada solene ou perpétua. Solene, mas a gente sabe que ela é perpétua. E naquele tempo não existia isso. Era uma única emissão de votos. E no dia 24 desse mesmo mês, de setembro, é a tomada de véu, isto é, ela troca o véu branco pelo preto. Naquele tempo tinha uma cerimônia especial para isso. Em 1895, então Santa Teresinha tem 5 anos de professa, de religiosa, ela começa a escrever as suas recordações. Na noite da Quinta-feira Santa de 1896, 1896, ela tem a primeira hemoptise, né, o primeiro vômito de sangue, que é o sinal da tuberculose, já, em certo sentido, adiantada. Né? Em 1897, no final da quaresma, a enfermidade se agrava, isto é, um ano depois, né, terminando a quaresma. Ela continua escrevendo sobre a sua vida, e antes do dia 11 de julho, que é a festa de São Bento, o patriarca São Bento, ela finaliza o 3º manuscrito autobiográfico. Né? São 3 manuscritos autobiográficos, vocês verão depois com os especialistas que virão. No dia 30 de julho de 1897 ainda, ela recebe a unção dos enfermos, que naquele tempo se chamava extrema unção, né? Hoje em dia não. Né? A pessoa hoje em dia que diz extrema unção está absolutamente démodé, né? Ou seja, está fora de moda, não se diga isso, é horrível. Né? Bom, é a unção dos enfermos. No dia 30 de setembro, às 19h20, às 19h20, com toda a comunidade presente, morre Santa Teresinha. Tá, agora, a história póstuma, né? Ou seja, o que vem depois da sua morte. Né? Em 1923, ela é beatificada pelo Papa Pio XI. Antes eu não coloquei aqui que um ano depois da sua morte já estava publicada a primeira edição da História de uma Alma, que depois vai ser traduzida em uma imensidade de línguas, daí vai ter muitas edições, aos milhares. Isso, então, 1923 é beatificada, 1925, que o Papa é Pio XI, já ela é canonizada, 17 de maio. Em 1927,
Pio XI ainda é o Papa, em 14 de dezembro, na festa do Santo Padre João da Cruz, Santa Teresinha é declarada padroeira das missões, em pé de igualdade com o São Francisco Xavier. Quem conhece a vida, ao menos de passagem, de São Francisco Xavier, o que ele fez, o que ele viveu e até onde ele chegou, no mínimo fica assim abismado de que uma irmã de clausura, que nunca saiu do seu convento, tenha sido equiparada, né, no patronato das missões. Obviamente, isso tem um motivo, porque a vida contemplativa do Carmelo, né, desde a sua fundação, com a Santa Madre Teresa, é missionária, né? A Santa Teresa tem no coração as missões do Novo Mundo, né, assim chamado. Bom, no dia 19 de outubro de 1997, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, a declara doutora da Igreja, a mais jovem doutora da Igreja, né, que provavelmente vai passar os tempos e eu acho difícil que alguém vá batê-la, né? Mulher, acho difícil. Talvez achasse um homem, mas também vai ser muito difícil, né? Então, 24 anos doutora da Igreja não é para qualquer um, nem para qualquer uma, no sentido que todo mundo tem valor, mas aqui tem uma coisa assim extraordinária outra vez, né? Em 2021, no dia 1º de dezembro, Santa Teresinha é inscrita oficialmente na lista das comemorações da Unesco para o biênio 2022-2023, nós estamos dentro desse biênio. Em 2022, no dia 30 de setembro, completam-se os 125 anos da sua morte. Em 19 de outubro, os 25 anos da sua proclamação como doutora da Igreja, meu Deus, como faça. Em 2023, já celebramos, mas é um ano jubilar, em 2 de janeiro, os 150 anos do seu nascimento. E em 29 de abril, os 100 anos da sua beatificação. Tá, então, como eu dizia, é apenas um correr de números, né? Na verdade, de datas, acrescentando algo assim. Então, vamos gravar. Ela nasce em 1873 e morre em 1897. Tudo que aconteceu aí. Depois tem o póstumo, que eu já acenei, né? Agora vamos dar uma olhada. Acho que até aqui tudo bem, vocês são gente inteligente. Vamos dar uma olhada no século XIX, que é o século em que Santa Teresinha nasce, né? Esse século é um século confuso, né? Olha, bem confuso. Por vezes ele é um pouco difícil de interpretar. Ele é um século de revoluções políticas, sociais, e nele, sobretudo na Igreja da França, no país, né, da França, o fenômeno religioso ocupa um lugar muito importante. É no seio dessa verdadeira efervescência política e de um catolicismo muito vivo que Santa Teresinha nasce em 1873. Eu vou dizer tantas vezes esse ano que, ao terminar, ninguém aqui vai esquecer para o resto da sua vida esse ano. Ela cresce e deixa ao mundo inteiro um caminho com o qual não acabamos de nos comprometer, que é o que se pode chamar, sem errar, de uma verdadeira revolução espiritual. Tá? Podem entender isso. Lá somos suspeitos, né? Eu e muitos aqui, ao fazer essa afirmação, mas de fato é uma revolução espiritual que Santa Teresinha faz na Igreja e na espiritualidade da Igreja, né? E diz que a gente ainda não chegou, não acabamos ainda de nos comprometer com esse legado, né? Nós que somos carmelitas, né? Que somos frades, monjas da ordem secular, da confraria, das pessoas das nossas paróquias e que se aproximam da nossa espiritualidade, nós temos esse compromisso, é um legado. E quando Santa Teresinha nasce, a França vive um extraordinário contraste entre uma estabilidade política, que dura mais ou menos um século, e, por outra parte, uma constância, uma solidez das suas instituições católicas, né? É incrível, né? A sociedade está se desmantelando, é uma crise em cima da outra, é uma brigaçada danada,
entra governo, sai governo, é um rolo só, e a igreja é uma instituição firme, né? Inclusive, conhece esse incremento das missões, né? No contexto político e religioso desse século XIX francês, vocês têm um pouquinho de paciência, essa parte é um pouco chatinha, né? Mas a gente tem que passar por ela. Os regimes políticos que são anteriores a 1873, quando ela nasce, a gente diz assim, que cada um desses pedaços da história da França, do que aconteceu antes e durante, contribui para talhar essa fisionomia espiritual de Santa Teresinha. Lembre Ortega y Gasset, o filósofo espanhol, que, aliás, nasce no mesmo século de Santa Teresinha, só que 10 anos depois, em 1883, ele diz que o homem, a pessoa humana, é ele e as suas circunstâncias. Diz assim, textualmente, o homem é o homem e as suas circunstâncias. Então, Santa Teresinha não nasceu num outro planeta ou não nasceu fora dessa realidade. Ela é marcada profundamente por essas circunstâncias da França, né? Do que se vive na França. Antes de 1792, a França vive sob o regime de uma realeza, a monarquia, né, cujas origens remontam lá no século V, de 987, imaginem, 987 até 1792, reina a dinastia dos Capeto, né, cujo último ramo, é o ramo dos Bourbon, sobe ao poder em 1589 com Henrique IV. De 1789 a 1799, é o que nós já conhecemos, a Revolução Francesa, com seus diferentes governos provisórios, é um verdadeiro caos, né? Onde reina tem um recadinho aqui que é para manter a câmera fechada também. A Marta diz aí. Olha ali, Leonardo. O Leonardo aqui é meu fiel acompanhante ali. Tá. Então, com a Revolução Francesa, realmente reina a arbitrariedade, o terror, é uma coisa, um tempo incompreensível, né? A Santa Teresinha ainda não tinha nascido, mas a sociedade vai ficar marcada por isso aí. De 1799 a 1804, é o chamado consulado, Napoleão Bonaparte entra em cena, a França ergue-se lentamente, muito lentamente, das suas ruínas, e graças a um golpe de Estado, Bonaparte fica à cabeça do país e ele se autoproclama, né, o primeiro cônsul da França. Estabelece-se as bases, então, de uma paz civil e religiosa, e certos princípios da Revolução são institucionalizados, né? Ou seja, eles já entram ali na constituição da vida, do governo, da sociedade, e vão dar muito trabalho depois para a Igreja, que nos interessa, né, no caminho. 1801 é a famosa concordata, que a França faz com a Santa Sé. De 1804 a 1814 é o chamado Primeiro Império. De 1814 a 1830, a Restauração. Restabelece-se a monarquia. 2 Bourbon, irmãos de Luís XVI, sobem ao trono da França. Lembre-se, Luís XVI é o que foi morto na Revolução Francesa, casado com Maria Antonieta, né? Ele deixa 2 filhos, né? Uma menina que sobrevive e o Delfim, né? Luís, que acaba morrendo pequeno, morre enfermo, mas diz que de tanto passar trabalho na prisão, né? Então, sobe ao trono da França 2 irmãos de Luís XVI, né? Que é Luís XVIII, que o filho dele foi 17, e Carlos X. Em 1830 é a Revolução de Julho, muito, muito anticlerical. O ramo dos Bourbon é derrubado e é retomado depois pelos Orleans. É o reinado de Luís Filipe, o rei burguês, chamado rei dos franceses, e não mais rei da França, muda. Tá? Em 1848, a queda de Luís Filipe, a Revolução de caráter social. Esse ano, na história, a gente conhece assim como 1848, as revoluções europeias, se diz assim, no geral. Né?
De 1848 a 1852 é a Segunda República, com o príncipe Luiz Napoleão, que se torna presidente. Um príncipe que fica... É uma república, né? De 1852 a 1870 é o Segundo Império, Napoleão III, né? A opção pela ordem, a igreja concordatória goza de grande estabilidade, né? A igreja consegue ter um bom relacionamento com esse governo aí, por incrível que pareça. Em 1870, estoura a Guerra Franco-Prussiana, né? Franco, de França, prussiana, Prússia, né? A Alemanha não existe como nós a entendemos hoje. Então, Bismarck, o chanceler, quer fazer um domínio, né? Ele derrota a França em Sedan, no dia 8 de setembro, o imperador cai e, coitada da França, derrotada, perde territórios, né? Alsácia-Lorena, e tem que pagar ainda uma dívida de 50 milhões, né? Sai endividada desse conflito. Em 1871 é a Terceira República, é uma continuidade na descontinuidade, aí tem uma alternância de períodos de conflito e de paz política, né? 1871 até 1940, eu joguei lá na frente por causa da Segunda Guerra, né? Depois, esse regime da concordata e a vitalidade da igreja, é importante a gente ver isso, porque para nós importa mais isso, existem muitas correntes ideológicas aí, né? Então, depois do dia 15 de julho de 1801, as relações entre o governo francês e a hierarquia católica na França regem-se por uma concordata. O que é uma concordata? É um acordo, né, bilateral, né, ou seja, de ambas as partes, entre a Igreja Católica e um Estado, né, seja ele qual for, para reger um conjunto de pontos ou um ponto particular que interessasse a ambas as partes. No caso da França, fala-se de concordata de reconciliação e de reconhecimento mútuo, né? A última concordata que for abolida pela Revolução, ela lá de 1516, quando a Santa Madre Teresa tinha 1 ano de idade, né? Imagina. Então, essa de 1801 põe fim a mais de 10 anos de relações muito conflituosas entre a Igreja da França e a nação, né? A sociedade, o governo. Fruto de múltiplas discussões, de diligências diplomáticas, será abolida depois, em 1905, pela lei da separação entre a Igreja e o Estado, né? Finalmente, em 1905, eles conseguem o que vieram tentando por décadas separar a Igreja do Estado. Pio VII, que era o Papa de então, famoso, ele fez mais concessões do que Bonaparte. Então, cansada dessas hostilidades e, sobretudo, desorganizada na França, a Igreja preferiu fechar o olho, como se diz, e vamos tocar em frente, e aceitou a concordata, né? Entre as cláusulas desse tratado, Bonaparte compromete-se a restabelecer o culto público, garantir a proteção à religião, que estava oscilando, os bispos ascendem com S, né, ao mesmo nível dos governadores civis, e veem que o seu poder aumenta, infelizmente, né? O bispo não tem que ter poder assim, porque depois dá rolo. E também se especifica que o chefe do Estado ele tem que ser católico nessa concordata, mas que a religião católica já não é mais a religião oficial do Estado, né? Imagina, a França católica, a filha primogênita da igreja, perde esse título, né? É simplesmente a religião da maioria dos franceses católica, mas ela não é mais a religião oficial. Por seu lado, o Papa deve consentir na perda dos bens eclesiásticos anteriores à Revolução e aceitar uma política congregacionista muito restritiva, né? As congregações religiosas vão sofrer muito nesses governos aí, né? Então, mais ou menos até 1820, a concordata dá poucos resultados, pois deixou-se atrair por uma reconquista do religioso, cujo apogeu vai até 1860. Ainda não tinha nascido Santa Teresinha. A Igreja Católica,
que sai da clandestinidade no meio de um imenso campo de ruínas, se reorganiza. Ela consegue, outra vez, reorganizar-se. Agora, a igreja, a vitalidade da igreja na França. Pouco depois de 1850, a igreja conhece uma real prosperidade. Graças a Deus, né? Começa a melhorar. É o apogeu da sua opção pela ordem, pela organização, né? Essa vitalidade pôde conhecer algumas crises, como atesta os anos de 1870 até 1900, em que a igreja teve de enfrentar cada vez mais certas correntes hostis. Antes de expor essas dificuldades, vamos ver uma listinha aqui de elementos positivos, né? Então, a prosperidade da igreja na França, nesta época, se assenta, em parte, sobre a política do Segundo Reinado, do Segundo Império, perdão. Segundo Império, Segundo Reinado é o Brasil, né? 1852, 1870, do qual é um bom reflexo a defesa da propriedade, a prioridade para o mundo rural e não a cidade, a aceitação de uma sociedade necessariamente desigual, né? A igreja se obriga a aceitar, coisa que os anseios da Revolução Francesa diziam igualdade para todos, né? A ordem, a obediência e a resignação são as palavras mestras, tanto no campo civil como no campo religioso. Então, ordem, obediência e resignação. Desconfiava-se dos valores da Revolução de 48, que vem lá da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, sobretudo entre os católicos, né? Os católicos torcem o nariz para esse tipo de coisa. Isso a gente tem que entender o que virá agora em seguida. Os fiéis são convidados, então, a praticar a esmola, a respeitar o descanso dominical, né? Não trabalhar o domingo para participar da missa, e a preferir o campo à cidade. É onde se julgava, de uma forma até inconsciente, que é mais difícil ser virtuoso na cidade do que no campo, né? É o tempo do romantismo, né? Santa Teresinha também ficou marcada por isso. Em todos esses pontos, a família Martin é uma família modelo. A resignação de Zélia perante a morte não tem nada de surpreendente. Santa Teresinha, criança ainda, praticou a caridade com os pobres, viu que os seus pais renunciavam a grandes lucros recusando trabalhar no domingo, né? Não aceitavam trabalhar no domingo. A igreja encontra um poderoso apoio na burguesia, né, da qual Santa Teresinha faz parte. O êxito desta classe social vem desde a Revolução de 1789, a Revolução Francesa. A única que se beneficia, na verdade, dessa revolução é, a bem dizer, a burguesia, porque a nobreza perde tudo, os pequenos encontram-se ainda mais oprimidos, né, sobretudo no fim do Primeiro Império, e a burguesia tira partido desses reveses financeiros e sociais e melhora. Valendo-se da sua sólida posição, voltou-se majoritariamente para a igreja, em quem vê um fator de ordem. Então, a burguesia diz, não, a igreja católica nos ajuda a manter a ordem, a pacificar, então nós ficamos com ela, né? Acompanhando, então, do controle da religião popular, geralmente os bispos, né, os pastores, inteligentemente guiam a fé dos fiéis e estruturam as suas práticas. Então, aí recomeça o culto às relíquias, né? Vocês vão ver em Santa Teresinha isso depois na família. O culto das relíquias, o culto aos santos, a Virgem Maria, o Sagrado Coração de Jesus, adquire assim um estatuto de nobreza, né? Numerosas peregrinações são restauradas depois de terem caído em desuso na França, né? Ninguém mais peregrinava, né? Agora elas voltam com muita força. Isso é o século XVIII, né, que tinha cortado com tudo isso. Isso se entendia naquele então, século XVIII, que isso é obscurantismo. A fé é obscurantista, isso significa a fé não é inteligente, a fé não é clara, a fé não é racional, a fé é uma coisa que faz as pessoas ficarem obtusas, desculpa a expressão, burras, né? Mas isso não é verdade, a gente sabe, mas é o que se dizia, né? É nessa época que a França conhece, então, um florescimento de aparições marianas,
Em 1830, a Henri de Bac, né, Santa Catarina Labouré, aquela da noviça voadora, né, do chapéu, a medalha milagrosa. Em 1846, La Salette. Em 1858, Lourdes, para citar as mais célebres, né, todas na França. Né? Esses santuários funcionam até hoje. Né? Então, eu acho que nós conhecemos mais, não sei, eu ao menos, a Henri de Bac, 1830, e Lourdes, 1858. Então, Salette, 1846. É este universo devocional de Teresa, né, onde ela se cria, onde ela, né, nós sabemos que o seu pai tinha inculcado às filhas o amor pelas peregrinações Nossa Senhora da Graça de Honfleur, Montmartre, a famosa igreja do Sagravo, né, em Paris, na colina de Montmartre, Nossa Senhora de Lagarde, em Marsella, Nossa Senhora de Fourvière, em Lyon, Nossa Senhora das Vitórias, de Paris, famosa, né, onde a mãe de Santa Teresinha foi rezar pedindo a cura, onde fez uma novena de missas pela cura de Santa Teresinha, e durante a novena, Santa Teresinha é curada pela Virgem do Sorriso. Justamente a família entendeu que aquela novena de missas nesse santuário de Nossa Senhora das Vitórias, em Paris, alcançou essa graça. Também Assis, Loreto, Roma, todos esses santuários foram muito famosos no século XIX. Depois também, ainda no século XIX, que o papado recebe um grande prestígio, né? Depois da anexação dos Estados Pontifícios, né? Eu não posso entrar nesse assunto, é impossível, da entrada em Roma das tropas piemontesas, isso é 1870, a igreja perde os chamados estados papais, né? Já vai complicando a coisa. Então, a França não fica insensível ao infortúnio do Papa, que era chamado prisioneiro do Vaticano, né? O culto que os católicos consagram ao Romano Pontífice é sancionado pela proclamação da infalibilidade no dia 18 de julho de 1870. Quem diria, né? Imagina, a França, toda ela com o Santo Padre firmíssima, e hoje qualquer adolescente de 14 anos que tem a fralda molhada critica o Santo Padre, né? Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, é o fim dos tempos, né? A gente nunca acaba de se admirar de tanta ignorância, né? Bom, mas acontece, né? Para dizer isso, né? Isso na mentalidade, por exemplo, da família de Santa Teresinha é impossível. Impossível que alguém criticasse o Romano Pontífice, não dá, né? Então, alguns anos antes, em 1859, tinha morrido um pobre padre francês que deveria ser proclamado padroeiro dos padres do mundo inteiro, São João Maria Vianney, o famoso cura d'Ars, cuja paróquia é apresentada como modelo a todas as paróquias da França concordatória, né? Tempo da concordata aí. Talvez Teresa tenha ouvido falar desta figura emblemática, o seu amor pelo Papa, herdado da sua família, por nós bem conhecido, né? Todos nós, lendo aí, nós vamos entender, né? Depois da restauração das grandes ordens religiosas, que tinham sido suprimidas em 1792, constitui uma prova de vitalidade do catolicismo francês, né? Um outro sinal, por exemplo, a respeito da primeira comunhão, na França, as crianças recebem esse sacramento por volta dos 12 ou 13 anos, né, na França, no fim da infância. Esta prática, essencialmente galicana quer dizer francesa, né, persistirá até o pontificado de São Pio X. Teresa não foge à regra e comunga pela primeira vez no dia 8 de maio, o mês da primeira comunhão, o mês de Maria, de 1884, quando tinha 11 anos. O meio católico em que Teresa cresce está fortemente marcado por esta noção de visibilidade, né? Santa Teresinha, a visibilidade de ser católico, né? De ir à missa, de ir às procissões, de ir às peregrinações. Não se tem vergonha disso. Um outro sinal dessa vitalidade da França é a abertura
Abertura para o mundo, né? Vamos prestar atenção, né? Isso vai incidir na mentalidade de Santa Teresinha, e não era uma coisa tão simples assim, mas Santa Teresinha aprende isso, né? Os católicos da França provam que não vivem friamente voltados sobre si mesmos, né? Não é uma religião fechada para nós aqui. Não, não. A política francesa de colonização, como a gente sabe, a França colonizou muito por aí, suscita um grande sucesso das missões. Teresa não pode ignorar a existência dessas missões. Durante a sua infância, falaram-lhe delas, das missões, e foram lidas histórias edificantes. Então, depois que Santa Teresinha entra no Carmelo, ela evoca a sua vocação para as missões longínquas. Quase ela foi mandada para o Oriente, né? Para o Carmelo de Saigon, que é a fundação de Lisieux. Depois da correspondência com seus 2 irmãos missionários, né? Irmãos espiritualmente falando, seus afilhados, que são missionários, Santa Teresinha tem 2 afilhados, né? O padre Roulin e o padre Maurice Bellier, que são seus afilhados, né? Contrariamente a certas ideias recebidas, os católicos franceses do século XIX estão abertos à modernidade, estão fascinados pelo progresso. Esse século é o século das invenções. Se tivesse tempo, eu direi algo no final, mas é invenção em tudo que é lugar, né? É na medicina, é na mecânica, é na física, nas artes, na música, na pintura, na literatura, enfim. É um século, nesse sentido, espantoso, né? Pode-se classificar o século, muitas vezes, XIX, como século estúpido. Vocês talvez encontrem isso em alguns lugares, aí existe, né? O que é profundamente injusto e também inexato, né? Usando de inteligência, a gente nega isso, né? A própria Teresa diz que a sua época é um século de invenções, lá na História de uma Alma. Com 14 anos, ela se apaixona pelos livros de ciências e de história, abre-se ao mundo, e o seu pai apresenta-lhe as novidades do seu tempo por ocasião das suas múltiplas viagens e peregrinações. O pai dela viaja muito peregrinando aos santuários, e aí ele visita museus, exposições, tudo. É um homem que lê, se dá conta. Quando Santa Teresinha vai a Roma, ela descobre as últimas maravilhas do progresso. Ela visita palácios, ela utiliza elevadores, que naquele tempo já dizia ascensores, né? Até ela tem uma pequena parábola a esse respeito. Nos seus escritos a gente vai encontrar. A abertura, enfim, é também para os católicos a abertura ao mundo da cultura em geral, né? A cultura em geral. Apesar das múltiplas preocupações pastorais e materiais, a Igreja da França encorajou seus fiéis a cultivar a sua formação humana e espiritual de uma forma muito intensa. Então, promove a leitura, promove a arte, promove o teatro, promove, enfim. Santa Teresinha gosta do teatro, né? Além de escrever peças teatrais, ela também é atriz, vamos dizer assim, no teatro, né? No convento. No século XIX, o ensino cristão está bem desenvolvido. No fim do século, as escolas secundárias privadas, essencialmente católicas, a maioria esmagadora, contavam com mais alunos do que as escolas do Estado, né? O chamado ensino confessional, como nós dizemos hoje, né? Então, as universidades católicas fundadas a partir de 1875, quando Santa Teresinha era uma pequenininha, formam uma elite de cristãos. Os estudos religiosos aproveitam o desenvolvimento científico da época, arqueologia cristã, história da igreja, liturgia, exegese, etc. O papel dos católicos na legislação social do país é capital. Basta pensar em Frederico Ozanam, né? Famoso Frederico das Conferências Vicentinas. Então, se a igreja tem uma parte muito ativa no desenvolvimento do setor rural, também ela não negligencia a miséria do mundo operário, fazendo visitas a domicílio, a proteção, a alfabetização, os cursos noturnos, enfim. Tá, bom. Isso, agora eu vou dar um pequeno salto aqui.
Na verdade, é um grande salto, né? Senão não vou conseguir. Eu quero mencionar ainda aqui de leve, né? Mas quero mencionar duas correntes que a Igreja do Tempo de Santa Teresinha verdadeiramente não chegou a combater como convinha, né? Mas que lhe causaram grande mal, né? A Igreja, né? Trata-se do jansenismo, por um lado, e do antissemitismo do outro, o ser anti-judeu, né? Tanto num caso como no outro, Santa Teresinha se cala, pelo menos deixa-nos poucos elementos para avaliar esse silêncio, né? Esse silêncio não deixa de ter interesse, porque a própria Igreja, no seu conjunto, também o praticou, né? Talvez é por isso que Santa Teresinha não entra nessa questão. Por quê? Provavelmente porque ela não tinha a mesma consciência do perigo como nós temos hoje, né? Onde há certas reedições do jansenismo, né? Até o começo do século XX, né? A influência do jansenismo pode perceber-se na França. E aqui dá para indicar apenas eu vou usar um exemplo, eu queria dois, mas vou dizer um, não dá tempo. Durante o retiro, preste atenção, durante o retiro que Santa Teresinha faz para a sua primeira comunhão, dos dias 5 ao dia 8 de maio, o padre Domain, que é o capelão da abadia onde Santa Teresinha é semi-interna, é uma abadia beneditina, ele dá 4 palestras, assim, conferências às meninas de 11 anos. As meninas têm 11 anos, elas vão fazer a primeira comunhão. Primeira palestra, aqui tem catequistas aqui me escutando, tem até alguma colega minha do passado aqui que eu já vi. Primeiro, as contas que Deus nos pedirá pelas graças recebidas. A primeira palestra. A segunda palestra, a morte, com a terrível história da morte de uma criança durante o seu retiro para a primeira comunhão. Imagina o assunto do padre com as crianças de 11 anos. Depois, a terceira, o inferno e as torturas do inferno. E, por fim, a última palestra, a comunhão sacrílega. Parece até que o padre andou por aqui, né? Hoje em dia, né? Que tem umas coisas, por isso que eu digo que tem umas reedições assim muito esquisitas, né? Mas a gente vai ver que Santa Teresinha, felizmente, supera tudo isso, e é um dos pontos onde ela é genial e onde hoje em dia também ela poderia nos ajudar muito. Poderia e pode. É muito provável que esses temas tratados durante o retiro da primeira comunhão não tenham ajudado Santa Teresinha a superar a sua doença dos escrúpulos, da qual ela só se verá livre no dia 25 de 1886, de dezembro, que é a graça do Natal, né? Santa Teresinha fica escrupulosa, doente dos escrúpulos, desde a cura da enfermidade nervosa com a Virgem do Sorriso, até essa noite, quando ela é adolescente, a noite do Natal. Ela oscilou, mas ela teve sempre essa doença dos escrúpulos, como ela chama, né? O padre Domain ensina o catecismo a Teresa, como muitos padres do seu tempo, transmite algumas ideias tingidas de jansenismo e prega uma doutrina da graça bastante restritiva, né? Então, é o tempo em que se assusta muito, né? Então, qualquer coisa vai para o inferno, qualquer coisa é castigada, qualquer coisa vai no panelão de fogo, qualquer coisa... Tá. Isso para as crianças era uma coisa terrível, né? Depois que a santa entra no Carmelo, ela vai se opor a esses pontos de vista limitados, dos quais as suas irmãs da comunidade têm bastante inclinação, com a doutrina do seu pequeno caminho, que se aceita num conceito muito mais amplo, muito mais sadio, né? Evangélico, né? Dos evangelhos de santidade. No que diz respeito à vasta e dedicada questão do antissemitismo, podemos apresentar um fato. No mês de abril de 1886, aparece La France Juive, a França judia, vamos dizer assim, de Eduardo Drummond, que é um temível polemista. A obra é violentamente antissemita e ganha um grande sucesso na França. Segundo a opinião comum, a opinião popular, pensava-se que os judeus tinham chegado a todos os lugares do poder por processos odiosos. Via-se neles a causa dos males da França
e os católicos não eram os últimos a denunciar um conluio, né, uma ligação entre os judeus e a maçonaria. Em 1890, o jornal católico La Croix, a Cruz, da qual o senhor Mertin é assinante, pretende ser o jornal mais anti-judeu da França. E esse jornal era de padres, né? Regido por padres. Teresa não faz nenhum tipo de alusão a isso, graças a Deus não fez. Todavia, ela não pode ignorar essa onda de antissemitismo, né? Mas ela nada dirá quando acontece esse caso aí dessa obra, né? Agora, uns minutinhos, dá, Leonardo, para falar sobre a comunidade do Carmelo de Lisieux. Aí eu acho que eu vou conseguir dar conta, né? Essa parte foi mais turbulenta, né? Vocês, só para ter uma pequena ideia, né? Bom, primeiro dizemos assim, Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face, que nós chamamos de Santa Teresinha carinhosamente, ela é uma religiosa de vida contemplativa. É uma monja de clausura, tá? Não é uma irmã de vida ativa, não é uma irmã missionária que foi para a África, que vai para não sei que lugar. Não, ela é uma monja que vive na clausura. Na ordem fundada por Santa Teresa de Jesus em Ávila, no dia 24 de agosto de 1562, cujo primeiro convento se chamou São José de Ávila, 24 de agosto, festa de São Bartolomeu, de 1562. Isso as monjas, né? Santa Teresinha é uma monja. Desde antes, então, do seu nascimento, né, quando a mãe dela estava grávida, ela recebeu o nome de Teresa, né? Já se combinou na família. Se for uma menina, naquele tempo não tinha ultrassom, se for uma menina, ela vai se chamar Teresa, em homenagem à Santa Madre Teresa, né? Teresa de Jesus, mal chamada e apelidada Teresa de Ávila, apócrifo, né? Pedindo um feliz parto, né? Que a mãe dela tivesse, a mãe dela tinha bastante problemas com a gravidez, com a amamentação, né? Então, era um parto preocupante. Então, se pediu a intercessão de Santa Teresa, né? Quando ela ainda era criança, e ela manifestou já o desejo de ser carmelita, a Madre Maria de Gonzaga, a famosa priora de Lisieux, sugere que ela seja chamada de Teresita. Teresita no espanhol, né? A moda espanhola. Por quê? Porque a Santa Teresa de Jesus tem uma sobrinha nascida aqui na América, filha do irmão dela, Teresita de Cepeda, né? Que depois foi monja e tudo aquilo, tem a história toda da função da herança dela, do dote, de tudo isso vocês podem estudar depois. Então, ficou esse diminutivo, né? O francês não tem diminutivo para Teresa, quando nós dizemos Teresa e Teresinha, diz La Petite Thérèse, a pequena Teresa, traduzindo, é uma Teresinha. A partir daí, sempre que ela escreve ao Carmelo, sendo criança pequena, de 8 anos, ela assina Teresinha. E por que carmelita? Porque, certo que ela escolheu o melhor, né? Ninguém duvida, né? Mas por quê? Você pode fazer essa pergunta. Por que ela se faz carmelita? No entorno familiar de Santa Teresinha existiam duas opções para a vida religiosa. A Ordem da Visitação, chamadas Visitandinas, fundadas por São Francisco de Sales e Santa Joana Francisca de Chantal, né? Onde estava sua tia materna, a irmã da mãe dela, a irmã Maria Dositeia, que era uma religiosa que exercia uma influência muito forte no ambiente familiar, era uma grande educadora, porque essas monjas recebiam meninas para educar, né? As suas irmãs Maria, a mais velha, e Paulina foram internas na visitação, inclusive sabe-se de uma confidência da sua mãe, Santa Zélia, né? Se caso escapar alguém, os pais de Santa Teresinha já são canonizados, né? São Luís e Santa Zélia, né? Então, Santa Zélia dizia assim, caso ela sobrevivesse ao marido, ficasse viúva, e as filhas estivessem criadas, os filhos, ela entraria na visitação como religiosa para ali terminar os seus dias, né? Não aconteceu. As visitandinas recebem facilmente viúvas. É uma tradição, desde o princípio. No ano de 1882, ingressa no Carmelo a sua irmã Paulina,
chamada Mãezinha, né? Que foi aquela que ocupou o lugar da mãe dela quando a mãe morreu, né? Não na Visitação, mas no Carmelo. Então, a Paulina entra no Carmelo. No Carmelo, a Paulina vai se chamar Inês, Agnes, né? A irmã Inês de Jesus. Lá do Carmelo, ela continuou mantendo contato com a Terezinha, que é a sua filha de criação, vamos dizer assim, irmã, e no que ela foi seguida pela Madre Maria de Gonzaga e por toda a comunidade, que mimavam a Terezinha, um dia ela virá para cá, mandava bilhetinhos, santinhos e coisas, né? As monjas fazem muito bem isso, e certas elas, né? Que tem tanta gente que diz assim, vê uma menina pequena e fala assim, o que tu vai ser quando crescer, filhinha? Eu vou ser modelo, eu vou ser médica, deve ter algum médico por aí. Vou ser enfermeira, com certeza tem uma aí, né? Mas ninguém diz, não, vai ser religiosa, vai ser monja, vai ser, né? Isso é uma coisa muito bonita, né? Então as monjas estão certas mesmo de ir puxando a brasa para o assado delas. E em 1886, ou seja, 4 anos depois, a sua irmã mais velha, Maria, entra no Carmelo também de Lisieux, se chama Maria do Sagrado Coração. Dessa forma, os laços com o Carmelo ficam ainda mais fortes. E, por fim, a própria Terezinha ingressa no Carmelo em 1888, né, que é o ano da abolição da escravatura aqui no Brasil. Em 1894, ingressa sua irmã Celina, que tinha ficado para cuidar o pai, né, que adoeceu, e que no Carmelo vai se chamar Genoveva da Santa Face, né, depois de Santa Teresa. E em 1895, sua prima Maria Guerrin, filha do tio dela, Isidoro, e que vai se chamar, foi noviça dela, e vai se chamar Maria da Eucaristia. A única das irmãs Mertin que não se faz carmelita e que entra na Visitação é sua irmã Leônia, né? A Leônia se chamou Leônia por causa do Papa São Leão, né? Leônia, a forma feminina, né? E na Visitação, a Leônia se chamou Francisca Teresa, em homenagem à irmã dela, Santa Teresinha, e a Leônia já é serva de Deus, está em processo de beatificação. Então é possível que nós tenhamos os pais canonizados, a irmã carmelita canonizada e a visitandina canonizada também, da mesma família, né? As primeiras carmelitas descalças que chegaram para fundar na França são espanholas. Então, a origem, a semente sai da Espanha. Em 1604, vieram 6 carmelitas descalças, incluindo a futura beata Ana de São Bartolomeu, a enfermeira da Santa Madre, de Santa Teresa de Jesus, e a futura venerável serva de Deus Ana de Jesus Lobeira, né? Porque tem uma outra Ana de Jesus famosa. Essa Ana de Jesus aqui é Lobeira. Então, no dia 17 de outubro desse mesmo ano, de 1604, elas fundam em Paris o modo de vida teresiano nesse mosteiro recém-construído. O Carmelo de Lisieux foi fundado em 1838, 1838, quando Santa Teresinha ingressa na vida religiosa. 50 anos depois, restam somente 2 religiosas do grupo das 6 que tinham feito essa fundação. A Madre Genoveva de Santa Teresa, que Santa Teresinha acompanhou nos últimos anos, conviveu, e a irmã São José de Jesus, só essas 2. A Madre Genoveva era professa do Carmelo de Poitiers, faz a fundação de Lisieux. E a outra irmã, São José de Jesus, ela recebe o hábito em Lisieux no mesmo ano da fundação. Ainda que a primeira priora da fundação foi a Madre Isabel de São Luís, por um triênio, a Madre Genoveva foi considerada depois pelas irmãs, pela comunidade, pela igreja, pelo bispo, como a verdadeira fundadora desse convento. Esse Carmelo é genuinamente missionário, né? Lembrem lá, Santa Teresinha aprendeu da Igreja da França, do ambiente religioso dela, a ânsia missionária, né? Fazer rifas para os missionários, mandar celebrar missas, fazer sacrifícios.
e muita gente francesa, tanto homens quanto mulheres, foram para as missões, muita gente mesmo, né? Então, quando, em 1861, Lisieux funda em Saigon o primeiro Carmelo do Extremo Oriente. O primeiro Carmelo feminino do Extremo Oriente foi fundado pela comunidade de Santa Teresinha. E em 1896, quando Santa Teresinha está já doente, a comunidade inicia uma novena a Théophile Vénard, que naquele tempo era venerável, agora já é canonizado, um missionário, pedindo a cura de Teresa para que ela pudesse ir ajudar e fortalecer essa comunidade que pedia ajuda ao Carmelo fundador. Então as irmãs começam a novena e durante a novena a tosse que Santa Teresinha tinha já de tuberculosa volta e volta mais forte ainda. Então as irmãs entendem assim a vontade de Deus através desse sinal é que ela devia trabalhar de outra maneira para a tarefa missionária da igreja. Foi o que aconteceu, né? Acaba sendo providencial, né? Para comprovar que a vocação da vida contemplativa é, de fato, missionária, né? E se não fosse missionária, no que sentido vai ter, né? Quando Santa Teresinha entra no Carmelo, em Lisieux, a comunidade estava completa. São 25 religiosas e ela é a 26ª. Ao longo da sua vida religiosa, Teresinha verá entrar outras 5, fazendo um total de 31 com ela. Então, Santa Teresinha conheceu 30 monjas, né? Durante os 9 anos de vida religiosa dela. E nesses 9 anos faleceram 5. 2 delas estão citadas na história de uma alma. A irmã São Pedro, a famosa idosa que era meio paralítica, que se arrastava para ir para o refeitório, Santa Teresinha se encarregou dela, e ela era meio neurastênica, assim, meio difícil de gênio, pobrezinha, e a amada Genoveva, né, que Santa Teresinha conheceu bem. Dessas 30 religiosas com quem ela conviveu, somente uma única, era mais jovem do que ela, que é a irmã Maria da Trindade. A média de idade se aproximava aos 49 anos na comunidade. Ao menos 13 religiosas ultrapassavam já os 48 anos. À frente da comunidade, Teresinha conheceu somente 2 prioras. A Madre Gonzaga, Maria de Gonzaga, e a Madre Inês de Jesus, sua irmã Paulina. A sua mestra de noviças foi a irmã Maria dos Anjos, que é uma religiosa exemplar, né, um pouco introvertida, tímida, que tem 43 anos de idade, entrou muito jovem no Carmelo, e foi a mestra de noviças que a guiou no princípio da sua caminhada religiosa. Como dado curioso, o Carmelo de Lisieux incorporou durante os anos de 1883 até 1895 uma religiosa do Carmelo de Saigon, a irmã Ana do Sagrado Coração. É um dado curioso, né? Eu gosto de dado curioso, né? Que não é o que é óbvio, né? O que é óbvio todo mundo já sabe. Além das irmãs coristas, o que é uma irmã corista? Naquele então existia essa distinção, hoje em dia não existe mais. As irmãs coristas é as que sabiam ler. Então elas iam ao coro, rezavam o ofício divino e tal, e usavam o véu preto. As irmãs que não sabiam ler, ou que mesmo sabendo ler tinham força física, enfim, eram chamadas de conversas. A Santa Madre a chama de laicas, né, no espanhol, e essas, então, eram responsáveis do trabalho mais pesado do convento, ou seja, a horta, o pomar, certas oficinas e coisas mais pesadas, essas irmãs que cuidavam, elas eram 5 e elas usavam véu branco, igual uma noviça, morriam de véu branco, né? Elas eram 5, então. Além disso, existiam outras 2 irmãs torneiras, ou chamadas externas, irmãs externas que hoje em dia existem também, em algum lugar por aí. Tá. Isso é um certo panorama, não sei se eu ajudei. Eu recapitulo. A gente conversou um apanhado muito rápido, assim, uma sobrevoada sobre a existência de Santa Teresinha, que morre aos 24 anos, a sua família, umas pinceladas, a sua entrada na vida religiosa, depois até ela morrer, e alguma coisa depois da sua morte. Depois a gente conversou um pouco, que é um pouco mais complicado e é um pouco difícil para mim.
eu sou um pouco difícil de fazer resumo disso, porque é muito dado, muita coisa, um pouco do que é a sociedade civil e religiosa, ou seja, a igreja e a república ou a monarquia da França, né? Da França do tempo de Santa Teresinha. E depois um apanhado breve também, com alguns detalhes sobre a sua comunidade religiosa, que é onde ela entra, onde ela se faz carmelita, onde ela... Tá. Então, agora, Leonardo, o que é?